Muito bem, tudo bem com você? Pessoal, mais uma vez aqui estamos para falar sobre dignidade humana. Com uma certa frequência, vocês já perceberam que eu uso muito essa expressão? No direito a gente fala muito isso. Eu, em sala de aula, eu falo isso o tempo todo para os meus alunos, e há uma razão de ser. Vivemos num mundo de uma atrocidade muito grande, muita coisa que nós falamos até desumana, mas são humanas, porque somos nós que fazemos essas atrocidades. Não é? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Sem antes pedir para que aqueles que ainda não se inscreveram no canal do JB se inscreva, por favor. Isso nos ajuda muito. E vamos em frente, porque é para frente que se vai, né? Como sempre, o nosso lema. Então vamos lá. Pessoal, dignidade humana é um conjunto de princípios e valores que tem a função de garantir que cada cidadão tenha seus direitos. Dignidade vem do latim dignitas, que significa efetivamente mérito, merecimento, que significa honradez, que tem a ver com moral. É um valor altíssimo. Os filósofos vão dizer que a dignidade humana, por estar muito relacionada à moral, não é? Está num nível muito alto. Por quê? Primeiro, é universal, pertence a todo mundo. É indivisível. Não existe uma dignidade, uma coisa assim menor do que a outra. Eu não posso, por exemplo, abandonar a minha ideia de direito à liberdade para usar do direito à expressão, à livre expressão. Não é? Não pode, não é essa coisa assim de uma anular a outra e por aí afora vai. Mas, pessoal, isso tem algumas histórias, não é? Que a gente precisa relembrar. Antes da história, é muito comum as pessoas falarem assim. E é claro, pessoal, que não é tão fácil assimilar essa ideia. Mas como falar em dignidade de um marginal? Como falar em dignidade de uma pessoa que cometeu estupro, que cometeu homicídio, furto e etc, etc? Pessoal, é dignidade humana. Uma coisa, veja bem, uma coisa são valores inerentes aos seres humanos. A dignidade o é. O Estado democrático de direito existe no sentido de preservar, de manter esses valores. Mas e esse criminoso? Bom, o Estado tem lá os seus mecanismos para coibir, para julgar, para punir essas pessoas que cometeram situações, atitudes indignas. Resolve o problema? Talvez da sociedade não, mas a pessoa é punida por isso. É muito tênue, muito frágil essa explicação, essa linguagem, porque somente as pessoas que estão envolvidas com essas coisas do direito do dia a dia é que vão entender melhor, não é? Mas aquele advogado defendeu aquela pessoa, aquele criminoso, etc, etc, etc. Não, o advogado não vai defender a pessoa, mas os direitos dela. E somos formados para isso. Isso está na Constituição Federal, na Constituição do Brasil. Os direitos humanos não são direitos por merecimento, são direitos nossos porque somos humanos, é inerente às pessoas. Eu falava dessa coisa de um pouco da história. Cícero, o grande pessoal na conquista da Babilônia, ele no século VI a.C., ele fez uma coisa interessantíssima. Ele conquistou Babilônia e simplesmente mandou libertar todos os escravizados, né? E o direito à escolha religiosa de todas as pessoas, independente de sua origem. Talvez
na história da humanidade tenha sido o primeiro gesto dessa coisa da dignidade. Pessoal, depois veio a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Eu estou falando isso só para contextualizar, para a gente entender a importância do tema. E da Revolução Francesa, sua Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Também já falamos isso aqui. Agora, pessoal, o ser humano é fantástico. Ai, ai, ai. Olha só, em 1791, essas declarações não contemplavam a mulher, direito da mulher, né? Não falava nada disso. Uma senhora por nome Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A turma aplaudiu. Oh, que bacana, hein, pessoal? Que iniciativa, hein? Sabe, em resposta a essa ousadia dela, ela foi guilhotinada. Ela foi guilhotinada. É absurdo. O tempo vai passando. Com a Segunda Guerra Mundial, pessoal, aquelas atrocidades, aquelas coisas horríveis, muita crueldade que se praticou naquela época, basta a gente ler um pouco alguns fatos históricos a respeito. Cria-se um comitê internacional lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, liderada pela senhora Eleanor Roosevelt. E dali, pessoal, surge então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um primor em seus 30 artigos. Eu os tenho aqui, mas não vou ler para ficar cansativo. É um primor. Aquilo deveria ser, sabe, a gente deveria colocar num quadro emoldurado e para a gente estar atento àquele dia, aquela coisa todos os dias. A nossa Constituição Federal, sobretudo no seu artigo 5º, se baseia em muito nessa Declaração dos Direitos Humanos, lá da ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. No preâmbulo, pessoal, diz assim, que os ideais de paz, liberdade e justiça estão baseados na dignidade que todo ser humano possui. É preciso escrever, gritar, dizer para as pessoas, olha, as pessoas têm direito, têm dignidade, têm direito de ter os seus direitos respeitados. Fica redundante, mas é isso mesmo. Isso em 1948. Em 1993, recentíssimo, escreve-se a Declaração de Viena. Qual que é a importância aqui agora? O que chama atenção? Porque lá fala em solidariedade, o direito à paz, direito de desenvolvimento e direitos ambientais. Essa solidariedade eu falo já o que é isso. Mas o que chama atenção é que lá está escrito, está expressamente o seguinte, na Declaração de Viena de 93. Direitos humanos de mulheres e meninas. Ninguém foi fuzilado, foi guilhotinado, tá? Ainda bem. Em 2006, surge então a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos com o avanço da tecnologia, né? Aí uma coisa extremamente complexa, já que começa a manipular essa coisa de embrião, enfim, não é agora para falar isso. Pois bem, e aí, pessoal, há uma classificação bem didática, bem interessante, que classifica os direitos humanos como primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração. Os direitos humanos de primeira geração são aqueles direitos referentes a liberdades individuais e civis, como direito à locomoção, de propriedade, segurança, de opinião e expressão de crença religiosa. Os direitos humanos de segunda geração são aqueles direitos sociais ligados ao trabalho, educação, saúde, habitação, cultura, lazer, segurança. O de terceira geração, aí dos anos 60, refere-se a direitos coletivos da humanidade, como defesa ecológica, paz, desenvolvimento, autodeterminação dos povos.
E os direitos humanos de quarta geração são esses científicos, tecnológicos que vêm acontecendo por aí, que contempla, sobretudo, o impacto da ciência nas vidas futuras e a inter-relação entre humanos e meio ambiente. Pessoal, o lema, para quem não lembra, o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. O que se chamou lá de fraternidade, hoje está se chamando de solidariedade, né? É responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer pessoa ou grupo social. Eu hoje encerro contando uma coisa que eu surpreendi comigo mesmo. Fica meio engraçado falar assim. Pela enésima vez eu estava vendo aquele filme Três Homens em Conflito. Eu gosto daquele filme, tá, pessoal? Com Clint Eastwood e tal, aquele pessoal todo. Faltando ali uns 40 minutos aproximadamente para terminar o filme, há uma cena que pela enésima vez que eu vi o filme, eu não tinha prestado atenção naquela cena e fiz uma análise interessante. Foi por isso que me surgiu a ideia de falar sobre dignidade humana. Depois que explode aquela ponte, etc, etc, o Clint Eastwood chega num determinado local e tem um soldado ferido. Ele está prestes a morrer. Não é? O Clint, ele chega, não é? Ele coloca a mão na ferida, ele percebe, sim, que o soldado vai morrer. O que ele faz? Ele tira o charuto da própria boca, coloca na boca do soldado, tira o seu casaco, cobre aquele soldado e, enfim, o outro camarada lá foge lá no cavalo. Quando ele olha para lá, põe o charuto lá, né, o cara dá duas tragadas, aí ele vira o rosto um pouquinho para ver o outro está fugindo. Quando ele volta, o soldado tinha acabado de morrer. Quanta dignidade naquela cena! Aquele olhar moribundo do soldado, o jeito afetivo do Clint. E, pessoal, quando ele percebe que aquele rapaz havia morrido, ele leva a mão para tirar o casaco e retira a mão. E deixa ele coberto com o casaco. Que coisa bacana, que gesto bonito. Eu gostei, pessoal. Eu confesso que aquilo me sensibilizou muito. Como é que de vez em quando a gente está aberto a essas novas experiências, né? As novas visões, essas coisas que nos acontecem aí no dia a dia. Dignidade humana. Bacana o tema. Um abraço. Obrigado.